Você já vive ou viveu um momento de certa apatia? Não encontra ânimo e nem sentido na vida, mas ainda sabe que existe algo mais? Se este for o seu caso, então assiste esse vídeo que nele vamos falar sobre a jornada da apatia ao encontro da vida com sentido através de uma grande obra da atualidade, Frieren, uma jornada para o além. Olá, eu me chamo Rafael Bottigelli e esse é o canal Histórias e Valores, um canal focado em explorar grandes histórias de filmes, livros e animações e extrair suas mensagens e seus valores. Frieren, como todos já sabem, é uma história que começa do fim, e isso garante que ela seja tão grandiosa e cheia de significados. Os heróis já derrotaram um grande vilão, que é o Rei Demônio, e estão retornando para casa. A história acompanha Frieren, uma maga elfa de mais de 1000 anos, que junto do grupo de heróis derrotou o Rei Demônio. E a obra é muito inteligente ao colocar Frieren, uma elfa, como sua protagonista, pois os elfos têm uma vida quase eterna. Eles têm todo o tempo do mundo disponível, muito poder e sabedoria acumulada, em contraste com a vida humana, que é muito frágil, muito fugaz e pode acabar em qualquer momento, mas ao mesmo tempo é muito envolvente. Na obra, Frieren é uma personagem que começa com uma certa apatia e indiferença com as questões humanas, suas histórias, sentimentos, significados, o que causa uma certa estranheza para ela, para os seus companheiros e também para nós espectadores. E isso não se deve por Frieren ser uma personagem apática no sentido mais literal da palavra, mas sim pela sua personalidade e também pelo seu DNA de elfo, que tem uma vida quase eterna e por isso enxerga a vida de outra maneira, com menos emoção, com menos urgência e preocupação. E a jornada de Frieren, que inicia a sua mudança da apatia para uma vida de sentido, começa com a morte de seu amigo, o grande herói Himmel. Himmel, nessa história, é um personagem bom, heróico e justo. Ele carrega o verdadeiro significado e a representação neste mundo do que é ser um bom homem e um grande herói. E foi justamente Himmel quem trouxe Frieren para o grupo de heróis e levou ela numa jornada que jamais teria vivido se não tivesse encontrado com ele. Entretanto, por ser uma elfa e por ser Frieren, ela vivia tudo com uma certa apatia e indiferença. Era só uma aventura dentro de uma vida infinita, algo que passaria num piscar de olhos. Mas, após a morte de seu amigo Himmel, Frieren entra em lágrimas. E foi a partir da morte dele que ela descobre que gostaria de conhecer mais as pessoas, pois queria ter conhecido muito mais o seu amigo que agora não estava mais lá. E assim começa uma jornada onde Frieren vai encontrar cada vez mais sentido na vida comum. Muitos anos depois da morte de Himmel, ela se encontra com outro membro do grupo, o Heiter, o clérigo defeituoso que era apaixonado por bebida. Heiter já está velho, já está próximo da morte e ele havia acolhido Ferne, uma garotinha órfã, que ele o fez pela referência que Himmel havia dado a ele, do que é ser realmente uma boa pessoa, tomar boas decisões. E nos últimos momentos de Heiter, antes de partir, Frieren acolhe seu pedido e decide treinar Ferne para se tornar uma maga e levar a garota junto com ela em suas aventuras. E cada capítulo segue mostrando novas experiências e a jornada que vai fazer essa transformação que Frieren está a viver. No episódio 3, nós temos um primeiro vislumbre do que a obra vai entregar para a gente. É no final desse episódio que Frieren e Ferne se juntam numa cidade para contemplar o nascer do sol junto a outras pessoas. Ali um hábito, uma comemoração que aquele povo fazia de apreciar aquele momento. Para Frieren aquilo não fazia sentido, porque ela acordaria tão cedo, 4, 5 horas da manhã, simplesmente para ver o sol nascer. Isso é algo cotidiano, algo que ela já viu milhares de vezes, como alguém que tem mais de 1000 anos. Só que, pela vontade de sua aprendiz Ferne, ela acompanha a garota, meio a contragosto e cansada, e participa naquele momento. Ela fala para Ferne, olha, eu realmente não sinto nada demais. Só que Ferne estava com brilho nos olhos de ver aquele momento, de ver aquele lindo oceano e o sol nascendo ao fundo. E aí Frieren se relembra de Himmel e de alguma experiência que teve com ele, e percebe que aquela experiência que ela estava tendo com Ferne era algo muito importante, porque ela encontrou ali, talvez não algo que despertasse emoção nela, ver o pôr do sol, mas aquela experiência em conjunto com outra pessoa, que para ela era importante, e ver o sorriso, a felicidade daquela pessoa.
Isso trouxe sentido e valor numa experiência que antes não tinha significado para Frieren. A partir disso, vemos Frieren se aproximar cada vez mais de Ferne. Então ela comemora o aniversário com seu aprendiz, dá um bolo de presente, mais para frente ajuda a consertar o seu cajado que havia quebrado e que tinha um grande significado para a Ferne, pois foi o presente do clérigo que acolheu ela, ainda que a própria Frieren não compreendesse esse significado. E a história se expande para muito além delas duas. Frieren começa a ter uma jornada de maior relacionamento e interação com as pessoas e o mundo ao redor. Então ela passa a contribuir e dar auxílio a pessoas que precisam de ajuda em determinado momento de sua jornada. Ela põe em prática fazer orações antes das refeições, faz orações por aqueles que partiram, e ela até mesmo convida um clérigo para fazer parte do seu grupo, dando a ele essa oportunidade de viver uma jornada. A mesma oportunidade que Himmel havia dado a ela lá atrás, quando entrou para o grupo de heróis. E temos aquela grande frase que se repete ao longo da obra: é o que Himmel faria. Himmel foi o grande herói e amigo que abriu as portas para que Frieren vivesse uma vida de mais sentido, de mais propósito, ainda que ela não se importasse com isso naquela época. E a história de Frieren, no que tange a apatia e o sentido da vida, é muito semelhante com a vida humana. Muitas pessoas crescem e vivem uma vida a partir de insegurança. Elas não enxergam seu alto valor e suas capacidades e não têm coragem de enfrentar os desafios. Isso acaba levando elas a ter uma vida cada vez mais vazia e sem propósito. Talvez, no fundo, essas pessoas saibam que existe algo mais. Elas têm uma vontade de encontrar algum propósito, algum sentido, de ter uma vida que traz mais preenchimento. Muitas vezes elas ainda não sabem como, outras vezes elas já têm aquela intuição, aquele sentimento de que algo poderia transformar a sua vida. Só que nessa obra não precisamos ficar às cegas. Como encontrar sentido no nosso dia a dia? Frieren se antecipa e mostra isso pra gente a cada capítulo. Frieren mostra pra gente que o trabalho é algo muito bom. Ele traz valor para quem executa e ajuda aquele que está precisando. Ela mostra que conhecer as pessoas, especialmente aquelas próximas, com cuidado e carinho, te ajuda a passar por uma humanização, a gerar bons sentimentos e momentos inesquecíveis. Ela apresenta pra gente que cada ação, por menor que seja, gera um efeito naqueles ao nosso redor. E ela pode sim, no menor ou no maior grau, gerar um impacto e uma transformação no mundo. E no final da primeira temporada, temos uma conversa muito especial entre Frieren e Wirbel, um mago líder de um grupo de mercenários que combatia demônios. Wirbel comenta que quando era criança adorava ouvir as grandes histórias do grande herói Himmel, mas o que realmente inspirou a sua jornada a se tornar um grande mago foram aquelas pequenas histórias. Quando criança e sua cidade havia sido destruída, o que manteve seu povo de pé e pronto a recomeçar foram as lembranças que Himmel havia deixado através de gestos simples, mas de grande valor. Então, o grande herói Himmel não era conhecido apenas pelos grandes feitos, mas sim por aqueles pequenos que qualquer pessoa poderia fazer. E, se são os pequenos feitos que forjaram o grande herói Himmel, aquele que venceu o Rei Demônio com o seu grupo, significa que são esses mesmos feitos que tornam qualquer pessoa um grande herói. Não são eles os frutos do grande herói, mas sim as suas causas. E essa mensagem fica para todos nós. No dia a dia, é muito normal tudo cair na mesmice, nas obrigações e perder o sentido. Até o ponto que as pessoas passam a viver a vida com apatia, sem dedicação e sem propósito. Mas, quando recobramos o sentido presente na simplicidade das coisas comuns da vida, recobramos o sentido da vida. O sentido está no trabalho que nos dedicamos, na presença que colocamos quando estamos com a família, no cuidado que temos com as coisas do dia a dia, como cuidar de casa, ou mesmo auxiliar alguém que está precisando de ajuda em determinado momento, e no sentimento que colocamos ao fazer tudo isso. Cada ação dessa, simples e pequena, pode nos mover da apatia para uma vida repleta de sentido e felicidade. Então, comenta aqui se essa mensagem de Frieren fez sentido para você. E se você gostou do vídeo, curte e compartilha e já deixa a sua inscrição para não perder os próximos vídeos do canal.